amados e queridos irmãos, a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 277. No Cantor Cristão, hino de número 277, vamos cantar com todo prazer, com todo entusiasmo, com todo amor, esse precioso hino no Cantor Cristão. 277, vamos cantar. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por esse dia tão especial, quando lembramos a descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, tão amoroso, deu a sua vida por nós, e Ele mesmo falou: ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. O Senhor não só deu a vida pelos amigos, mas deu por inimigos como nós, pois éramos pecadores, inimigos, não tínhamos amor em nossos corações. Mas o teu grande amor nos constrange, Senhor. E hoje nós somos salvos, resgatados por esse amor tão grandioso, por esse sacrifício inigualável que o teu Filho amado demonstrou na cruz do Calvário em nosso lugar. Suportou dores, suportou afronta, suportou zombaria, suportou desprezo,
e principalmente, o pior de tudo, suportou os nossos pecados. Porque a tua palavra diz que o pecado é uma abominação ao Senhor. E o nosso Salvador, puro e perfeito, teve que suportar todas as nossas abominações. Que grande amor, Senhor. Obrigado porque Ele ressuscitou, porque 40 dias ainda permaneceu aqui sobre a terra, corporalmente, subiu ao céu e prometeu enviar o Consolador. E 10 dias depois veio o Consolador, no dia de Pentecostes, e hoje nós podemos, com alegria, afirmar: Senhor, nós temos o consolo, porque o Consolador está conosco. O mundo está agitado, o mundo está perturbado, está indo de mal a pior, doenças surgindo, doenças velhas voltando, e tantas outras situações acontecendo no mundo, uma convulsão social atrás da outra. Mas nós temos paz, nós temos segurança, porque o Consolador está conosco e nós estamos selados nele. E quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo subirá e a igreja subirá com ele. A igreja, não os religiosos, não os que se iludem a si mesmos com uma falsa religiosidade. Os cristãos sinceros e verdadeiros. Permita-nos, ó Deus, nesse tempo final da igreja sobre a terra, ainda mais animados, ainda mais unidos, ainda mais comprometidos, constrangidos por este amor, servirmos ao Senhor com toda a intensidade, com todo o ardor, com todo o fervor. Ajuda, Senhor, porque os dias são de adormecimento, os dias são de esfriamento, os dias são da verdade. É a hora da verdade, é a hora de os cristãos verdadeiros se posicionarem firmes e corajosos e animados e unidos e apontarmos o caminho da salvação para alguns que ainda estão errantes e perdidos, Senhor. Mas oramos por todos para que possam também servir ao Senhor, entregando-se a Ti totalmente, de todo o coração. Abençoe este culto que estamos prestando ao Senhor. Aceita cada participação especial, Senhor, hinos cantados, tocados. Abençoe o coral, abençoe o conjunto instrumental, todos servindo ao Senhor com alegria. Abençoe também a Tua palavra que vamos ouvir e o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito que está entre nós, falando aos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoe as nossas negligências, perdoe os nossos descuidos, ajuda-nos a sermos mais comprometidos e mais ainda dominados pelo Teu Santo Espírito. Conceda-nos, ó Deus, a plenitude do Teu Santo Espírito. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Ele vem me buscar.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que abram suas Bíblias, por favor, em Josué, capítulo 2, leremos o versículo 1. Josué, capítulo 2, o versículo 1. Pequenos descuidos e grandes tragédias têm acontecido no mundo, em todos os lugares e por todos os tempos. Vamos aprender em 3 preciosas lições que não podemos nos iludir, não podemos confiar em coisas que não devem ser confiadas, e sim apenas no Senhor. Não podemos confiar nas coisas, nem nas pessoas, mas no Senhor. Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Muito admirável de ver essa atitude de Josué. 40 anos atrás, Josué havia passado por ali. 40 anos atrás. Ele, Caleb e outros 10 homens passaram por ali. Ao todo foram 12 espias que Moisés mandou lá do deserto para conhecerem a terra de Canaã, a qual eles nunca haviam pisado. Os seus antepassados, sim, Abraão, Isaque e Jacó. E os patriarcas haviam estado, mas eles não. Eles nasceram como escravos no Egito, eles não conheciam a terra de Canaã, apenas ouviam Deus dizer: é uma terra que mana leite e mel. Josué, então, era um dos 2 que voltou com coragem do tempo que eles passaram lá. 40 dias eles passaram em Canaã, dando volta em toda aquela região, desde lá embaixo até lá em cima, hoje conhecido como Dan e Berseba. Naquela época não era ainda dividido entre esses povos, mas eles haviam estado por lá. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, vamos cuidar com a ilusão de confiar nas pessoas. Cuidado com a ilusão de confiar nas pessoas. Hoje muitas pessoas estão fiadas nas pessoas. No encontro dos jovens, o último que tivemos, o irmão Eliseu falou uma palavra muito abençoada, trouxe uma mensagem muito abençoada. Mas ele usou uma expressão que pesou no meu coração. Algumas pessoas que dizem assim, ele pergunta: você está orando? As pessoas dizem: não estou orando porque eu já pedi para o pastor orar. Isso pesou no meu coração. Olha o perigo de se confiar nas pessoas. Nós não podemos confiar nas pessoas, nós temos que confiar somente no Senhor. É uma ilusão confiar nas pessoas. Moisés mandara 12 homens, e dos 12, 10 voltaram desanimados, somente 2 voltaram corajosos. Por isso, Josué mandou só 2, porque é melhor serem 2 corajosos do que um grupo grande de covardes. Foram 12, 10 voltaram desanimados e infamaram a terra, e fizeram o povo perder 40 anos no deserto. Olha o prejuízo que é. Quando nós nos iludimos e confiamos naquilo que não se pode confiar, nós é que somos prejudicados. Eles passaram 40 dias visitando aquela terra e voltaram: a terra é boa realmente, a terra mana leite e mel realmente, mas nós não podemos entrar. Nós não temos condições de entrar, porque as cidades são fortificadas, os carros são ferrados e lá existem gigantes, nós vamos ser consumidos. Somente Josué e Caleb voltaram animados, somente os 2. E neste dia, quando Josué mandou os 2, somente os 2 animados ainda estavam vivos. Os outros 10 já tinham morrido. Os outros 10 desanimados já haviam morrido nos 40 anos de peregrinação no deserto. E Deus falou: porque vocês não confiaram em mim, vocês agora vão voltar para o deserto. Era para vocês entrarem. Mas já que vocês não confiaram em mim, na minha palavra, e vocês olharam para as circunstâncias e não para a minha palavra, vocês vão perder 40 anos no deserto. Cada dia de peregrinação representa um ano. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. E esses 10 desanimados morreram. Só estavam vivos ainda nesse dia Josué e Caleb. Josué então manda 2 espias. E diz a Bíblia que eram 2 mancebos. Eram 2 jovens.
Não eram homens tarimbados na guerra, eram dois jovens animados. Por isso nos alegramos de ver os jovens indo visitar irmão Arvido hoje à tarde. Um homem de mais de 90 anos, próximo dos 100 anos de idade, sozinho na casa de repouso. Os jovens, os mancebos indo, mostrando coragem, mostrando exemplo, mostrando dedicação. Nós temos tomar um cuidado muito grande, queridos, porque a tendência do ser humano é confiar no número, é confiar na quantidade de pessoas, é olhar inclusive para a estatura, para a grandeza. Vejam só, até mesmo Samuel caiu nesse engano. Quando Saul começou a desobedecer a Deus, e Deus se desagradou de Saul, Deus mandou então Samuel ir ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. E lá foi Jessé até Belém, lá foi Samuel até Belém, entrou na casa de Jessé, e o pai Jessé tinha 7 filhos. Mas não se deu ao trabalho de chamar o menorzinho. Deixou o menorzinho lá. Esse não vai ser rei de Israel. É o menorzinho. Esse é um pastorzinho de ovelhas. Chamou quem? Eliabe, o mais velho. Foi chamando os outros filhos. E quando Samuel olhou para Eliabe, para a sua estatura, para a sua formosura, pensou, é esse. E foi derramar o azeite sobre a cabeça de Eliabe. E Deus falou para ele, não olhes para a sua estatura, não olhes para a sua formosura, porque Deus não vê como vê o homem. Meus irmãos, precisamos pedir a visão de Deus. Nós temos uma visão deturpada, nós temos uma visão confusa. Nós olhamos para o número, nós olhamos para a grandeza, nós olhamos para a quantidade. Deus não olha assim, Deus olha para a sinceridade no coração. Josué havia percorrido aquela terra 40 anos antes, agora ele manda apenas 2, porque nós não podemos confiar nos números, não podemos confiar nas pessoas, nós precisamos confiar apenas no Senhor. E o Senhor Jesus falou, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos andam por ele. Hoje multidões estão em igrejas, multidões estão em templos, mas estão longe da palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos. O Senhor Jesus falou inclusive em Lucas capítulo 12, peço que alguém, por favor, abra para lá e faça a leitura. Lucas capítulo 12, versículo 32. O Senhor Jesus chamou os fiéis de pequenino rebanho. Os verdadeiros cristãos são um punhadinho, queridos irmãos. São poucos os fiéis, são poucos os íntegros, os corajosos. Lucas capítulo 12, versículo 32. Alguém pode fazer a leitura, por favor? Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou. Dai-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho. Obrigado, amada irmã Lourdes. Não temas, ó pequeno rebanho. Ao Senhor agradou dar-vos o reino, dar-vos o reino celestial. Estejamos, queridos, entre esses poucos que não confiam em números, que não confiam em quantidade de pessoas, que não confiam em templos cheios e abarrotados de pessoas, mas que confiam no Senhor. 12 espias, 10 voltaram desanimados, agora foram 2 apenas, e os 2 voltaram como? Os 2 voltaram animados, os 2 voltaram jubilantes, os 2 mancebos chegaram para Josué. Josué, Deus vai nos dar essa terra. Josué, o que nós ouvimos dar é verdade, Deus vai nos dar essa terra. Queridos irmãos, não vamos confiar nos números, não vamos confiar na quantidade de pessoas, não vamos confiar em multidões, vamos confiar somente no Senhor. Em segundo lugar, queridos irmãos, o prejuízo de negligenciar a palavra do Senhor. Primeiro, a ilusão de confiar nas pessoas ou nos números. E agora, em segundo lugar, o prejuízo de negligenciar a palavra do Senhor. Que prejuízo está havendo hoje e no passado, quando as pessoas negligenciaram, ou seja, desprezaram a palavra do Senhor? Hoje está havendo uma negligência generalizada da palavra do nosso Deus. Já falei para os irmãos, estava voltando de Curitiba outro dia, no carro ouvindo a BBN, e aí um pastor de uma igreja batista do Rio de Janeiro foi fazer uma reflexão. Ele não usou nenhum versículo da Bíblia.
usou referências a Jean Paul Sartre, que era um antibíblico. Ele fez uma referência a Jean Paul Sartre, que não tinha nada de cristão, e o seu pensamento foi em cima daquilo que Jean Paul Sartre falou. E eu, com tristeza no meu coração, Senhor, onde nós vamos parar? A negligência sobre a palavra do nosso Deus, como a palavra do nosso Deus tem que ser vivida, deve ser conhecida e todos os dias colocarmos em prática. Nosso amado irmão Gil falou agora há pouco na escola bíblica dominicana. Nós precisamos ser a Bíblia aberta. A Bíblia mesmo fala: vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todas as pessoas. As pessoas estão lendo a nossa vida. Os nossos familiares estão lendo a nossa vida. Os nossos colegas de trabalho, as pessoas ao nosso redor estão lendo a nossa vida. Nós somos a carta de Cristo. Mas que tipo de mensagem estamos transmitindo se nós negligenciarmos a palavra do Senhor? Queridos irmãos, é admirável de ver, voltemos para Josué capítulo 2, é admirável de ver como Raabe era uma meretriz, mas ela conhecia a palavra do Senhor, e o povo de Israel, que deveria conhecer e ensinar, não conhecia. O povo de Israel, que deveria ser o reino sacerdotal, ensinar aos outros, viver a palavra do Senhor, eles não viveram. E ela, uma prostituta, viveu. Ouviu a palavra do Senhor e colocou em prática. Josué capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Josué 2, de 8 a 13. Os espias chegaram na casa de Raabe, entraram na casa dela, e então diz assim: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no telhado, porque ela escondeu os dois lá no telhado, porque quando o rei de Jericó soube que os dois entraram, e é admirável de ver, porque olha só, eram dois jovens e entraram pela porta de Jericó. Olha que coragem. 40 anos atrás, 10 covardes se escondendo. Eles entraram pela porta. Eles entraram pela porta de Jericó, os guardas viram. Eles entraram e foram até a cidade, ali entraram na casa de Raabe. Conversaram com ela, e ela escondeu eles no telhado, porque aí o rei começou a procurá-los para matar os dois. Diz então, continua o versículo 1. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. E ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas. Queridos, é admirável de ver que essa mulher prostituta, ela conhecia a palavra do Senhor. Quantos anos atrás Deus havia secado o Mar Vermelho? 40 anos atrás. Ela sabia. E ela falou assim para os dois espias: nós estamos apavorados, os moradores de Canaã estão apavorados. Mas quando nós descuidamos da palavra do Senhor, quem é que fica desanimado e apavorado? Quem? Os hebreus. Os 10 voltaram: nós vamos morrer, as nossas esposas, os nossos filhinhos vão ser por presa. Eles que tinham a palavra do Senhor não confiaram na palavra do Senhor. Ela, que era uma prostituta, confiou. Que vergonha para nós, que prejuízo para nós, quando nós não confiamos na palavra do Senhor. De verdade, eu não consigo entender como muita gente que se diz cristã se apavora por qualquer coisa, entra em desespero, se escabela por qualquer coisa. Quando falece alguém, entra no maior desespero, como se fosse a coisa mais terrível do mundo. Como nós precisamos conhecer mais a palavra do Senhor e colocá-la em prática no nosso coração, porque senão os incrédulos vão dar uma lição para nós.
Esta mulher, ela deu uma lição. Nós estamos apavorados, nós estamos com medo, Deus está por vocês. E aqueles 10 que morreram no deserto, por que não confiaram na palavra do Senhor? Olha que prejuízo tiveram, queridos. Olha que prejuízo temos nós, quando nós não colocamos a palavra do Senhor em prática. Imaginemos aqueles 12 voltando. Josué, Caleb voltaram animados. Vamos subir animosamente. Mas os outros 10 inflamaram a terra. Imaginem que aqueles 10 tivessem voltado animados como Josué e Caleb. O que teria acontecido, queridos irmãos? O que teria acontecido, queridos irmãos, se Josué e Caleb tivessem voltado animados como voltaram e os outros 10 também? Quantos anos eles já estariam habitando em Canaã? 40 anos antes. Não teriam perdido tanta gente no deserto. Não teriam perdido tanto tempo no deserto, não teriam passado por tanto sofrimento. Queridos irmãos, quero fazer um pedido sincero para vocês. Vamos voltar mais para a palavra do Senhor. Vamos voltar mais. Por favor, irmãos, voltemos para a palavra do Senhor. Busquemos mais. Busquemos mais a palavra do Senhor. Está havendo uma negligência. As prostitutas, as pessoas do mundo estão conhecendo mais do que muita gente que se diz cristã. Peço perdão para o meu amado irmão Marco, mas ele me fez chorar outro dia. Terminou o culto à noite aqui, quando falamos que primeiro o reino de Deus, em segundo lugar a família, em terceiro lugar o trabalho. Na segunda-feira de manhã ele tirou uma foto, mais uma foto que eu vi, eu chorei. Ele colocou a Bíblia e escreveu Deus em primeiro lugar. Do lado da Bíblia uma foto dele, da irmã Nacardi, do Marco Neto. Ele falou em segundo lugar. Atrás, no consultório dele, trabalho em terceiro lugar. É assim que precisa ser. Irmãos, vamos atentar mais. Irmãos, vamos buscar mais ao Senhor, porque senão as prostitutas vão nos envergonhar, porque estão buscando mais e confiando mais na palavra do Senhor. E o Senhor Jesus falou que os publicanos e as prostitutas entram adiante de vós no reino dos céus. O Senhor Jesus falou. Eu fico triste também quando leio em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus foi crucificado e foi sepultado. É muito triste de ler o que os falsos religiosos falaram, coisa que os discípulos deviam lembrar, não lembrar, e os falsos religiosos lembraram. Por favor, alguém abra para Mateus capítulo 28, do versículo 62 ao versículo 63. Vamos atentar mais para as palavras do nosso mestre, queridos irmãos. Os israelitas se descuidaram e perderam um tempo tremendo no deserto, um prejuízo tremendo. Os discípulos se descuidaram, enquanto os falsos religiosos se lembraram do que o Senhor Jesus falou. Isso é uma vergonha, uma derrota para nós, quando as pessoas do mundo sabem mais da Bíblia do que nós. Quantos cristãos eu já vi ficarem confusos quando pessoas do mundo usam refrões do mundo dizendo que é versículo da Bíblia e não é versículo da Bíblia, e o cristão que não conhece acha que é versículo da Bíblia. Por exemplo, quando estavam chegando no ano 2000, começaram a dizer: a 1000 passará, 2 não chegará, 2000 não chegará, e estavam dizendo que era versículo da Bíblia, e muito... Que coisa feia! Que coisa feia! Se nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós temos um tremendo prejuízo na nossa vida espiritual e em todos os sentidos. Por favor, quem achou pode ler Mateus 28, 62 e 63. 27, muito obrigado. Mateus, eu marquei Mateus 28, é Mateus 27? Por aí? 27, 62 e 63. E no dia seguinte, que é o dia depois de preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos.
e assim o último erro será pior do que o primeiro. O que os falsos religiosos falaram? Lembramos de que ele falou. Lembramos, nós lembramos. E os discípulos se esqueceram. Os discípulos se esqueceram. Queridos, vamos voltar para a palavra do Senhor. Primeiro o reino de Deus, a família e depois o trabalho. Vamos buscar ao Senhor, conhecer a palavra do Senhor, porque é uma vergonha para nós. Você já pensou que vergonha para você, marido, se você não lembrasse o aniversário da sua esposa e o vizinho lembrasse? Já pensou que vergonha? Eu vim aqui trazer um buquê de flores para a sua esposa e aniversário. Que vergonha! Que vergonha! É o nosso Senhor, é o noivo da igreja, e as pessoas do mundo conhecerem mais dele do que nós é uma derrota. Perdão, Raabe conhecia, os israelitas não conheciam. Raabe falou para os espias: nós sabemos que Deus vai dar para vocês. Ela sabia, porque os israelitas duvidaram. Vamos conhecer mais a respeito da palavra do Senhor, porque olha o que o Senhor Jesus falou em Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículos 31 e 32. É uma vergonha para nós não conhecermos a palavra do nosso Deus. Mateus 21, 31 e 32. Mais alguém pode ler, por favor? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, depois vos arrependestes para o crer. Vejam o que o Senhor Jesus falou: os publicanos, os pecadores, as meretrizes entram adiante de vós, religiosos, no reino dos céus. Vamos buscar mais ao Senhor, porque Raabe, ela tinha uma vida errada, mas ela creu no Senhor. E quando ela creu no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Deus, ela perdoou e veio a fazer parte, inclusive, da genealogia do Senhor Jesus Cristo. E vejam como é maravilhoso quando lemos sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Em todos os lugares na Bíblia fala a meretriz Raabe, a meretriz Raabe, a meretriz Raabe. O único lugar que não fala a meretriz Raabe é na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Porque todas as vezes que nos aproximamos de Cristo, o nosso passado é apagado. Podemos ter sido errados como fomos no passado, mas quando nos aproximamos dele, todas as nossas manchas são perdoadas, os nossos pecados são perdoados. O Senhor Jesus Cristo perdoou a Raabe, o Senhor Jesus Cristo perdoou a mulher de Sicar, que era uma mulher que tinha uma vida errada, perdoou a mulher adúltera e perdoa cada um de nós quando buscamos a Ele com sinceridade e com verdade. Vamos buscar mais a palavra do nosso Deus. E em terceiro e último lugar, a tragédia de desrespeitar os sinais. Cuidado com a tragédia que está acontecendo por se desrespeitar os sinais. Voltando para Josué, capítulo 2, no versículo 18, Josué, capítulo 2, no versículo 18, lemos a palavra do nosso Deus que nos diz assim: aqueles homens, depois de passarem a noite lá, ela colocou um fio, uma corda de escarlate, ou seja, vermelho, sangue, cor de sangue, pela janela da sua casa. Ela morava sobre o muro de Jericó. A casa dela era sobre um muro. Ela então estendeu uma corda e falou para aqueles dois descerem e pediu: por favor, pensem na minha família quando vocês vierem para cá. Usem comigo de misericórdia. Olha que atitude bonita, queridos, dessa senhora. Ela tinha um passado errado, mas ela tinha um amor pela família. Quando você ama a sua família de verdade? Quanto você está preocupado com a salvação da sua família como aquela mulher está? Você está preocupado mesmo? Não responda tão facilmente. Não responda tão facilmente. Pense primeiro se você está realmente preocupado. Se estamos realmente preocupados com a vida espiritual dos nossos filhos e dos nossos descendentes. Estamos preocupados de verdade? Temos realmente encaminhado os nossos filhos na casa do Senhor, no culto ao Senhor?
participando ativamente na vida espiritual. Aquela mulher estava preocupada com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com as suas irmãs. Estamos nós preocupados com os nossos familiares. Domingo passado estava a minha irmã Sandra e em casa depois comentamos. É triste de ver o semblante dela decair. É triste de ver. Olhando aqui da frente, ela não abre um sorriso, ela não estampa uma reação, ela está anestesiada. Está anestesiada. Mas é muito triste, queridos irmãos, porque há anos atrás ela estava aqui na casa do Senhor, amiga de infância da irmã Sandra também. Cantava aqui também, tocava aqui também. E hoje a situação em que estão vivendo, por quê? Porque houve um descuido espiritual. Tenho repetido vários domingos sobre o exemplo dela, porque é um exemplo vivo aqui ao nosso redor. Às vezes falamos de John Newton, mas ninguém de nós conheceu. Às vezes falamos de David Livingstone, mas ninguém conheceu. Mas de quem nós conhecemos, é um exemplo vivo. Entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor, há um abismo muito grande. Há um abismo muito grande. Por isso, cuidado para não se descuidar com os sinais que Deus está mandando. A Bíblia está cheia de sinais, desde o começo nós vemos sinais. E alguns sinais de Deus estão sendo usados inclusive para o mal agora. Deus colocou a arca e era um sinal para que as pessoas se arrependessem. Uma porta era um sinal para as pessoas se arrependerem. A porta da arca já apontava para o Senhor Jesus Cristo, a porta para o céu, a única porta para o céu. Deus fechou a porta por fora, é um aviso, é um sinal para que as pessoas entendam que quando Deus abre, ninguém fecha, mas quando Deus fecha, ninguém abre. Depois do dilúvio, Deus colocou um sinal, o arco nas nuvens, e esse sinal lindo e maravilhoso está sendo usado agora para o lixo, está sendo usado agora para a imundícia, para mostrar o movimento gay que está por aí, usando o arco de Deus. E Deus vai usar contra eles. Deus vai usar contra eles. Vocês usaram a criação minha para a porquice que vocês estão fazendo. Vamos tomar cuidado, os sinais são muito importantes. Aqueles homens falaram, nossa vida vai responder pela sua, Rabi. A nossa vida, nós vamos responder por você. Tão somente que você marque a sua casa. Deixe o sinal para que nós possamos ver quando chegarmos aqui. E eles falaram, deixe esse fio de escarlate, essa corda de escarlate, para que quando nós chegarmos, nós vamos ver e você e sua família serão salvos. Nem os dois sabiam quando eles iam chegar lá, nem eles sabiam. Mas ela deixou aquele cordão, imagine quantos dias aquela corda ficou pendurada. E as pessoas ao redor perguntando, ô Rabi, o que é isso aí? É que é a minha salvação. Isto representa a minha salvação. Deus vai me guardar. Deus vai destruir esse lugar. Deus vai dar aos israelitas esse lugar. E essa daqui é a minha salvação. Quantos dias ficou? Só de os israelitas darem volta em Jericó foram 7 dias. Todos esses dias aquela corda estava lá. E desde que os espias saíram, eles ficaram 3 dias no monte e depois voltaram. Passaram-se vários dias, queridos irmãos. Eles voltaram, atravessaram o Rio Jordão, falaram com Josué. Josué atravessou o Rio Jordão, foram até Gilgal, foram circuncidados, porque no deserto não tinham sido circuncidados. Passaram-se vários dias, talvez semanas, aquela corda pendurada, e todo mundo vendo aquela corda. As pessoas estão olhando para você, estão vendo a marca de Cristo, o sinal de Cristo na sua vida, o sangue dele que lavou o seu coração, a sua vida diferente, a sua vida regenerada, transformada. E as pessoas querem saber por que vocês vão tanto na igreja, por que vocês não faltam, por que vocês não falam o que nós falamos, por que vocês não cantam o que nós cantamos, por que vocês não vão onde nós vamos, por que vocês são diferentes? Porque é o momento de falarmos do sinal que Deus colocou em nós. E quando as pessoas se descuidam do sinal, a tragédia, como para o povo antediluviano, todos morreram porque se descuidaram do sinal. Sodoma e Gomorra, na última noite, na derradeira noite daquelas 2 cidades, Deus mandou um sinal do céu, Deus mandou 2 anjos, e eles ainda zombaram de Deus.
ainda zombaram da palavra de Deus, ainda disseram para Ló que ele estava caduco, que ele estava fora de si, zombaram, mas Deus avisou, Deus mandou o sinal. Na última noite, antes dos israelitas saírem do Egito, Deus mandou eles colocarem um sinal na porta. Qual era o sinal? Uma cruz, queridos irmãos, era para matar o cordeiro, e já representava o Senhor Jesus Cristo, esse cordeiro, e pegar o sangue do cordeiro pascal e passar na porta, já na verga da porta, já representando a cruz, que seria levantada 2000 anos depois. Queridos irmãos, vamos buscar ao Senhor e vamos mostrar o sinal que Deus colocou em nós. O Senhor Jesus lavou o meu coração, o Senhor Jesus me purificou. Este sangue que lavou meu coração representa a minha salvação. Rabi, o que significa essa corda vermelha pendurada na sua janela? É a minha salvação. Por esta corda nós vamos ser libertados, nós vamos ser livrados de toda a tragédia que vai se abater sobre esse lugar. E amados irmãos, olha que interessante, aonde estava a casa dela? Aonde? Não estava na praça, estava em cima do muro. E o que caiu? O muro. Vários irmãos já estiveram em Jericó, e quando estivemos lá, vimos um muro caído de milhares de anos atrás. Está lá o resto do muro caído lá. O muro caiu, mas a casa dela estava em cima do muro e não caiu. Um milagre do Senhor. O mundo está se esboroando ao nosso redor, o mundo está caindo, mas nós que confiamos no Senhor, vamos permanecer firmes. O mundo pode cair, o mundo pode ruir, mas nós temos em nós o sinal do Senhor Jesus Cristo, que nos sustenta. Não despreze o sinal, porque é uma tragédia quando as pessoas desprezam o sinal do Senhor Jesus Cristo, que está para vir para nós. Vamos buscar com mais fidelidade, queridos irmãos, como Raabe buscou. E o resultado foi que ela e sua família foram salvas. Nós também, com a graça do Senhor, vamos ficar atentos, porque quando as pessoas desprezam os sinais, a tragédia... Vejam só, nos últimos momentos do povo de Israel no Egito, Deus mandou um sinal. Na última noite de Belsazar, também o rei da Babilônia, que sabia da palavra de Deus, mas desprezou, na última noite, estavam brincando com os vasos de ouro da casa do Senhor. Estavam tomando as suas bebidas nos vasos de ouro da casa do Senhor. E Deus mandou uma mão que escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. E aí o joelho de todo mundo começou a bater, todo mundo desesperado. De repente uma mão começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, e ninguém entendia o que era aquilo. E Belsazar então mandou chamar os sábios da Babilônia, e ninguém entendia o que queria dizer. Aí a rainha mãe lembrou que havia um homem temente ao Senhor, Daniel, e falou para o filho: filho, no tempo do seu pai, há um homem daquela época que sabe, ele conhece Deus, ele pode traduzir. Mandaram chamar Daniel, e ele leu aquela mensagem que estava escrito: rei, o Senhor foi pesado na balança, o Senhor de Deus, e foi achado em falta. O Senhor foi pesado na balança de Deus, e o Senhor foi achado em falta. Esta noite o Senhor vai morrer. Na última hora, um sinal. Não desprezemos os sinais. Deus está falando, queridos irmãos. Igreja, vamos acordar. Igreja, vamos acordar. Por favor, irmão, não fique adormecido na sua casa. Por favor, irmão, não durma nos bancos da igreja. Não durmam nos bancos da igreja, que infelizmente muita gente não passa a noite, às vezes acordado e tantas outras coisas, depois chega na igreja e dorme. E é um prejuízo, porque as pessoas do mundo estão atentas nas suas coisas, nos seus programas, e nós aqui na igreja, às vezes descuidados. E aí, passamos vergonha diante das pessoas do mundo, porque eles conhecem a palavra de Deus muito mais do que nós. Alguns anos atrás, recebi de um aluno da escola uma mensagem pequenininha, estava escrito assim: não é engraçado? Não é engraçado? Não é engraçado dizer assim, que quando você vai na igreja, em 1 hora já dá sono, começa a dormir no banco da igreja. Mas quando é o time de futebol que está jogando, nem que vá para prorrogação, para pênalti, está animado, aí não dorme. Mas é uma vergonha, porque as pessoas do mundo não dormem, nós dormimos na igreja.
Não é uma vergonha, dizia assim, não é engraçado que quando vamos no shopping, R$10 não dá para nada, mas R$10 para dar de oferta, ai que dinheiro pesado, não é engraçado? E eu dizia várias coisas assim, no final dizia, não é engraçado, não, é triste, é triste. É triste quando Raabe, uma meretriz, sabe mais da palavra de Deus do que os israelitas. É triste quando Raabe conhecia e temia mais na palavra do Senhor do que quem deveria temer. E ela confiou no sinal e esperou no Senhor. E quando no 7º dia deram 7 voltas e Josué mandou o povo gritar, e Josué falou: agora vocês 2 mancebos vão lá, entrem na casa dela e tirem tudo que pertence a ela. Todos os que obedeceram a palavra do Senhor, pai, mãe, irmãos, irmãs, todos foram salvos. Se alguém se descuidou da família, respondeu pela sua própria vida, mas ela e a sua família foram salvos. Você e sua família estão andando no caminho do Senhor? Você e sua família podem dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tive o prazer de passar pela sua casa, todos vocês irmãos que estão aqui, dos que não estão aqui também. Tive o prazer de passar, e pelas crianças que ainda não são salvas, os seus filhos, eu já orei pela salvação. Já orei para que sejam salvas, mas eles estão olhando para você. Como meu pai, como minha mãe estão se comportando? Como eles estão observando a palavra do Senhor? Quantas irmãs aqui têm pedido: pastor, olha, a situação em casa está difícil. Tanto do marido quanto dos filhos, situações difíceis. Vamos clamar, vamos orar e atentar para os sinais, porque o Senhor Jesus nos garantiu que virá nos buscar, mas só os preparados, os descuidados. Se alguém da família de Raabe não estava com ela em casa naquele dia, pereceu junto com os moradores de Jericó. Mas todos os que temeram ao Senhor e confiaram no Senhor foram salvos, e ela veio a ser inclusive parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua igreja, para estarmos mais atentos, confiar nele, não em números, buscar a ele com sinceridade, com todo o nosso amor, e não desprezar os sinais que estão se multiplicando cada dia mais diante de nós. Louvamos a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lúde, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. E o culto certamente vai continuar na sua casa e depois à noite, durante toda a nossa vida e eternamente depois do céu. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa tarde para todos os amados irmãos e até a noite com a permissão do nosso Deus.